Olá, meus amores! Olha aqui mais uma vez a gente nessa caminhada com Deus, né? Nas mensagens que curam a alma, os 30 dias com Deus, para fortalecer o seu coração e o meu também, lógico, né? Porque cada vez que eu leio um textinho desse que eu fiz em um momento especial, é simples, mas foi de coração. Naquele momento eu estava sentindo, e quando eu decidi criar esse projetinho, foi pensando assim, como Deus foi tão maravilhoso e é tão maravilhoso na minha vida, eu preciso dividir isso. Eu tenho um espaço, que é o blog lá do Cantinho da Cleo, né? Lá eu escrevo textos maiores e, assim, todos os dias, já vai fazer um ano que eu tenho esse blog, eu amo escrever lá, né? E resolvi fazer um pequeno, né, e-book para tá falando sobre, né, aqui, em vez de só escrever, falar um pouco. E eu fico muito, muito feliz quando eu escuto alguém me liga ou me encontra ou fala para mim: nossa, Cleo, eu li o textinho, não, tô te acompanhando lá no Cantinho da Cleo. Ai, gente, eu tô amando mesmo saber, mesmo se fosse você, fosse o único, para mim é especial, sabe? Porque você tá me ouvindo. E isso é importante. A palavra chegou até você porque você precisava ouvir isso hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Cleo. Então vamos lá ao textinho de hoje. Esse texto é muito legal, eu gosto muito. Eu sou suspeita de falar, né? Porque eu vivo falando que eu gosto dos meus textos. Mas eu gosto do conteúdo. Porque o texto fala o seguinte: ainda há esperança. Não importa quão escuro seja o caminho, Deus é a luz que nunca se apaga. Enquanto houver vida, há esperança. Confie que Ele está preparando algo novo para você, mesmo que ainda não possa ver. Pense em José, que depois de anos de prisão se tornou governador, ou de Jó, que depois de perder tudo, foi restaurado em dobro. Deus não te abandonou. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho para sua restauração. Não deixe que a circunstância te faça perder a esperança. Deus é fiel e Ele tem planos para você. Apegue-se à promessa. O melhor está por vir. Confie e espere nele. Ou seja, o que eu entendo com esse texto? É que, por muitas vezes na nossa vida, como já aconteceu na minha, não foi só uma, foram várias vezes, a gente chega em um determinado momento e que a gente fica completamente desiludido. A gente se desilude com as pessoas, a gente desilude com o trabalho, com os amigos, entende? Às vezes com a família, às vezes a gente se decepciona com uma circunstância que a gente acha que deveria acontecer, mas acaba por não acontecer. Então a gente começa a achar que isso é porque a gente não merece. E isso é porque a gente já perdeu tempo. Pode, por muitas vezes, até mesmo pela idade, a gente achar que isso não vai acontecer mais, porque estamos velhos demais, cansados demais, que a gente tá tardio demais, sabe? Mas não devemos esquecer que tudo nessa vida tem um propósito. E se você está nesse momento, provavelmente é porque não chegou a hora certa das coisas acontecerem na sua vida. Porque por muitas vezes nos cobramos algo e cobramos até de Deus. Às vezes a gente fala, conversa com Deus, às vezes até briga com Ele porque a gente acha que está demorando demais.
está demorando muito aquilo que foi nos prometido. Porém, a gente deixa de perceber que às vezes as coisas estão no momento certo, porque se tivéssemos tido isso antes, talvez a gente não iria valorizar como valorizaremos naquele momento que chegar. Então, não ache que por estar hoje difícil ver o final da história, que é o final da sua história. Não pense que porque você foi magoado, que você foi maltratado, que você foi desprezado, que você foi enganado, que você foi ferido por alguém, que isso é o fim de tudo. Não, não é. Sabe por quê? Porque por mais que pensamos que isso é o fim, não é o fim. É apenas uma pausa, porque Deus está te testando para ver o quanto você aguenta. Olha, meus queridos, pode ter certeza, por experiência própria, Deus não dá um fardo que a gente não consiga carregar. Ele nunca vai nos dar um peso que a gente não consiga levar. Então, se você tá achando que a prova tá difícil, que tá cada vez te esmagando, pode ter certeza, a vitória tá muito perto. Porque quando você percebe que as coisas estão muito mais difíceis, é um momento que Deus chega e te acalma, e te sustenta, e te ajuda, e te coloca ali em pé para receber a vitória. Então, não se preocupe, tá? Tenha esperança, tenha fé, porque Deus sempre estará do teu lado. E se hoje você está se sentindo um peso esmagador na sua vida, tenha certeza. A quantidade desse peso, a quantidade de lágrima que você está derramando, pode ter certeza que tudo você ganhará em dobro. Porque, assim como Deus fez na vida de Jó, quando ele perdeu tudo, e por amor a Deus, ele entregou tudo, falou: Senhor, tu me deste tudo, então tu tem o direito de levar tudo. E os amigos começaram a criticá-lo, né, por causa disso. Porque um Deus que tira tudo não deve te amar. Ele começou a orar pelos amigos e falar, como se diz, vocês não sabem de nada. Então, Deus que te abençoe, Deus que te cuide, Deus que te faça tudo de bom. Deus ouviu a oração de Jó, porque ele orou pelos amigos, que mesmo criticando Deus, ele resolveu orar pelos amigos. E Deus restaurou a saúde, as finanças, restaurou tudo de Jó em dobro. Então, assim, tenha certeza que o que você está passando hoje é para você receber tudo em dobro de alegria, de felicidade, de até financeiramente falando, sabe? Porque Deus, quando põe no nosso coração algo, uma prova, é porque a intenção dele é de nos dar 100% dele, e o 100% dele para nós é tudo mesmo. Eu quero ficar sem tudo, mas eu não quero ficar sem o meu Deus. Se você gostou desse texto e te ajudou de alguma forma, deixa um like, deixa um coraçãozinho, um amém, se inscreva, faça qualquer coisa, mas me deixa feliz, porque eu estou feliz aqui falando contigo e espero que você esteja feliz aí, me vendo também e ouvindo essas mensagens. Um beijo, fique com Deus e até a próxima!